Você deve ter ouvido falar nos últimos dias de um vídeo recente do influenciador Felipe Bressamem Pereira, conhecido como Felca, que reacendeu um debate importante e necessário na internet, que é a exposição de crianças e adolescentes e como ela contribui para a pedofilia. O influenciador fez uma publicação falando sobre a adultização dos jovens e a monetização de conteúdos desse tipo online. Para a gente entender melhor como é que essa exposição infantil é vista na nossa legislação, nós entrevistamos agora a Gabriela Lusquinhos, que é promotora de Justiça da Infância e da Juventude do Ministério Público do Rio de Janeiro. Doutora, muito boa tarde. Antes de tudo, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Boa tarde, Renata. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui por esse canal, de realmente fazer parte dessa grande comunidade para que uma criança realmente possa ser plenamente protegida. Doutora, só para quem está chegando agora nessa conversa entender bem, a gente está falando muito sobre a adultização de crianças e adolescentes. Quando a gente fala de adultização, de que riscos, de que possibilidades de crimes a gente está falando? Então, a denúncia do Felca foi de extrema relevância. Ele, através da sua posição de poder, ele acabou conseguindo viralizar um vídeo e trouxe à tona uma série de possibilidades de crimes envolvendo crianças e adolescentes, em especial a pedofilia. Muitas vezes, as pessoas, os cidadãos comuns, acham que os vídeos e imagens utilizadas por pedófilos são imagens de sexo explícito ou de nudez explícita, quando na verdade não é. Quando nós investigamos casos de pedofilia, quando nós angariamos o material desses conteúdos inadequados, o que nós verificamos é que a maior parte, a grande maioria do material arrecadado trata de imagens, vídeos e fotos de crianças em ações normais do seu dia a dia. Exemplo, na piscina, na praia, no shopping, fazendo dança, na sua própria casa, muitas vezes em situações que nós não conseguimos verificar algum tipo de situação indevida, mas que pedófilos conseguem se utilizar dessas imagens, muitas vezes até mesmo por meio de inteligência artificial, e acabam muitas vezes por remover as roupas dessas crianças e adolescentes e fazer com que essa criança que estaria ali numa foto com roupa se apresente nua. E esse material, ele é espalhado mundialmente numa grande rede de pornografia internacional, arrecadando lucros absurdos. Então, a responsabilidade dos pais é cuidar da imagem dos seus filhos. Não divulgue fotos dos seus filhos. Em primeiro lugar, pelo perigo que isso representa. Em segundo lugar, porque a imagem dos seus filhos é dos seus filhos. Quantas vezes eu, ingenuamente, postei alguma imagem de um filho e depois ele não gostou, porque ele entendeu que era algo vexatório, algo que ele não gostou. Então, já existem regulamentações fora do Brasil no sentido de garantir que a criança possa ser ouvida. A criança possa decidir se ela quer realmente ter aquele vídeo, às vezes um vídeo que não tem nada demais aos olhos, né, de pessoas normais, mas que pedófilos se utilizam desse material para usos criminosos. Então, pais, continuem monitorando tudo aquilo que seus filhos usam na internet, mas pais, vocês também fazem parte dessa grande rede de proteção. Nós costumamos sempre falar de uma frase que é um provérbio africano que fala que é preciso toda uma aldeia para se criar uma criança. E a Constituição da República traz lá no artigo 227 esse provérbio escrito em outras palavras que diz assim: é dever do Estado, da sociedade, da comunidade cuidar de uma criança, impedir que haja violações de direitos e impedir também que hajam omissões em relação às crianças e adolescentes. Então, tanto o pai quanto a mãe devem ser responsabilizados, como muitas outras pessoas devem fazer parte dessa grande comunidade, dessa grande aldeia, como vocês estão aqui fazendo parte, abrindo uma possibilidade para falarmos de forma mais aprofundada sobre os aspectos que muitas vezes pessoas que são comuns não conseguem enxergar. Assim como o Felca se utilizou do seu poder, né, para contribuir com a criação, com o cuidado, com a proteção, com o zelo de crianças e adolescentes.
Doutora, isso que você trouxe, que o vídeo do Felca ressaltou bastante também, é muito importante, porque a gente fala sobre cuidados com a sua criança quando você está na rua, está num lugar aberto, cuidado com a aproximação de alguém com essa criança, mas a gente não está falando nem só desse risco claro de alguma aproximação, né? Há um risco, inclusive, é o que você disse, nos vídeos que são postados despretensiosamente. Às vezes o pai, o responsável, não consegue pensar numa maldade por trás daquele vídeo, mas a gente está falando de uma mente doentia mesmo. Às vezes ela vai pegar uma criança numa situação normal e vai transformar aquele vídeo daquela criança num conteúdo impróprio. Então, qual que é a orientação para os pais no final das contas? Muitas vezes os pais acham que o filho está dentro de casa hoje em dia, que ele está seguro, está protegido. Não é mais assim, né, doutora? Não, a internet é uma rua perigosa. Assim como o pai e mãe, quando saem com seu filho pequeno, não deixam seus filhos andarem sem ter aquele olhar cuidadoso, a depender da idade. Muitas vezes, crianças menores, a gente tem mais atenção, nós damos as mãos para as crianças para atravessar uma rua. À medida que elas vão crescendo, nós vamos ensinando como é que elas devem sair na rua. Mas nós não deixamos, por exemplo, nossos filhos andarem por um lugar que é evidentemente perigoso, onde crimes acontecem. Então, por quê? Tantas divulgações que estão sendo realizadas hoje, de crimes que são realizados, são praticados em rede social e não estão sendo, estão sendo investigados, mas os pais, eles precisam entender que também é perigoso deixar a criança ou adolescente sem supervisão na rede social. Quando uma criança ou adolescente está no seu quarto ou está sozinho com o seu celular na mão, é como se abrisse uma porta e se permitisse a entrada de qualquer pessoa estranha, um criminoso, para fazer e ter contato com seu filho. Então, o que nós sempre recomendamos é: não entregue um smartphone para o seu filho antes dos 14 anos e não permita que ele acesse rede social antes dos 16 anos, porque nós não podemos esperar a autorregulação das big techs. Elas não vão se autorregular, sabe por quê? Porque elas lucram de forma bilionária. E elas não vão deixar de lucrar simplesmente porque elas querem se regular. Elas não fazem isso. Tanto é que os filhos de grandes plataformas não utilizam redes sociais porque eles sabem que as redes sociais não têm uma arquitetura própria para a criança. O que nós precisamos é pensar em regulação de redes. Regulação de redes é um assunto urgente, é um assunto que não é para o futuro é hoje, e nós precisamos da publicação do PL 2628 hoje. É um projeto de lei que trata do cuidado da criança e do adolescente, da proteção de criança e adolescente em rede social, e que já foi debatido no Senado, está na Câmara, e ele precisa ser encaminhado para discussão e voto, para que essa lei seja publicada. E então, não sejam apenas os pais lidando e batalhando dia a dia no cuidado com seus filhos, mas que essas big techs sejam responsabilizadas, para que elas sejam obrigadas a cuidar desse ambiente em que crianças e adolescentes estão inseridas. Nós podemos já falar, por exemplo, as próprias big techs, elas não cumprem as suas próprias regras. As big techs, elas recomendam uma faixa etária mínima para que se utilize rede social. Como ela controla essa faixa etária? Não controla, simplesmente não controla. É simplesmente a criança simplesmente clica uma caixinha e diz que tem aquela idade e ela usa a rede social. Nós vemos muitas crianças, exemplo, morrendo em desafios na internet com 8 anos de idade, quando não é permitido pelas próprias big techs utilizar a rede social com 8 anos de idade. Então, elas não vão se autorregular. E esse projeto de lei fala da certificação etária, ou seja, garantir que quem está utilizando a plataforma tem efetivamente idade para usar a plataforma. Por exemplo, uma criança vai chegar num bar e pedir uma bebida, uma criança de 8 anos vai pedir uma bebida, o dono do bar não vai dar, porque evidentemente ela não tem idade, não tem 18 anos para comprar uma bebida. Só que isso não acontece em rede social. As big techs, elas não vão se autorregular e nós precisamos, o poder público, o poder legislativo, precisa legislar e aprovar esse PL 2628 para que, de fato, essas redes possam ser responsabilizadas, criminalizadas e passem, assim, a pagar reparações
milionárias para pessoas que têm violações gravíssimas dos seus direitos, da sua identidade, da sua sexualidade, de todas essas crianças e adolescentes que estão sendo violadas. Doutora, você falou aí sobre a necessidade da regulação das redes sociais, que é uma pauta que já se arrasta há alguns anos, ainda não foi aprovada. A nossa legislação é considerada uma das mais avançadas no mundo no que diz respeito à proteção da criança e do adolescente. Você acredita, então, que a nossa legislação ela não está preparada para lidar com esse tipo de crime? Na sua visão, ela ainda está desatualizada nesse sentido? Ela precisa passar por reformulações? Sim, a única empresa no Brasil que não precisa cumprir a legislação são as Big Techs. Nós já tivemos um avanço, que foi a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabeleceu que elas serão responsabilizadas. Isso foi um julgamento recente e nós estamos aguardando a publicação do acordo com as orientações de como se dará essa responsabilização, para que então o Ministério Público possa promover ações para fazer com que essas Big Techs sejam responsabilizadas e o Poder Judiciário possa aplicar medidas restritivas, medidas punitivas, medidas de reparação de dano, para que elas, então, respondam por aquilo que elas fazem. Não adianta falar que tem moderação de conteúdo por meio de robôs. Nós precisamos de moderação ativa de conteúdo. Nós não podemos mais deixar que crianças recebam publicidade intensa e tenham desejo de consumir e elas avancem etapas no que diz respeito até ao seu próprio gosto. Nós precisamos que crianças voltem a brincar, crianças voltem a transitar no mundo lá fora e não brincar em rede social. Antigamente, um pedófilo precisava ir num parque, uma praça pública, e ali ele ficava verificando crianças e adolescentes para ver qual era mais vulnerável. No momento atual, todas as crianças que usam rede social sem supervisão de um adulto são essas crianças vulneráveis e estão submetidas a todo tipo de risco e estão estão num ambiente propício de serem vítimas de exploração sexual, abuso sexual, automutilação, incentivo ao suicídio e muitos outros crimes perversos que acabam com a vida de uma criança. Doutora, só antes da gente terminar, eu acho que vale ressaltar, sem dúvida, a erotização, o risco da pedofilia é de longe o problema mais grave nesse sentido. Mas tem também o risco de uma exploração excessiva da criança, do adolescente, de colocar essa criança em situações vexatórias em troca de monetização, de até uma exploração financeira mesmo dessa criança. Em alguns dos casos citados, inclusive pelo Felca, os pais da criança chegaram a dizer que a criança estava de acordo, ela consentiu aquelas gravações. Um menor de idade pode fazer um consentimento como esse? O menor de idade não pode fazer um consentimento como esse. O Ministério Público é uma instituição que zela pelos direitos da criança e do adolescente. Os juízes da infância também zelam e protegem crianças e adolescentes. Então, o poder familiar não é, de forma absoluta, cuidado pelo pai e pela mãe. Existem regras, tanto crimes quanto responsabilização para os pais que não cumprem os deveres inerentes ao poder familiar. Então, os pais não podem se omitir, nem podem permitir situações indevidas aos seus filhos. Caso isso aconteça, eles podem responder civilmente e criminalmente. Eles podem, inclusive, perder o poder familiar. Eu tenho um caso recente, que foi uma menina de 12 anos de idade, que se envolveu com um rapaz de 17 anos de idade. Essa menina foi morar com ele. Aonde ela foi morar? Na casa da mãe dela. Esse rapaz rapidamente fez 18 anos e ela ainda com 12 anos. Ele produzia material pornográfico dessa menina e divulgava e vendia para organizações criminosas. Nós investigamos esse rapaz, ele foi preso. E a menina engravidou desse rapaz. E essa menina hoje ela está acolhida numa instituição de acolhimento. E essa mãe está respondendo com a possibilidade de perder o poder familiar dessa adolescente. Essa menina engravidou. E dentro da instituição de acolhimento, ela iniciou, nós desconfiamos que ela iria iniciar a fazer o mesmo que sua mãe permitia que ela fizesse.
Ela, dentro da instituição de acolhimento, ela teve o seu celular arrecadado, ela tem o uso controlado do celular. As adolescentes, elas não utilizam o celular dentro dos seus quartos, elas utilizam num lugar monitorado, em onde alguém pode ver que elas estão utilizando, o tempo que elas estão utilizando. Então, nós não precisamos esperar que os nossos filhos sejam acolhidos para que então os pais possam fazer isso dentro das suas casas. Nós precisamos da contribuição de toda a comunidade. A responsabilidade é coletiva, não somente dos pais de forma isolada, mas também do poder público. E a responsabilidade do poder público hoje é regulação de redes. E o projeto de lei 2628 é o que nós temos hoje como algo que vai trazer uma proteção maior para as crianças e os adolescentes nesse ambiente extremamente perigoso. Doutora, olha, eu quero te agradecer muito pela participação. É um assunto de dar um nó na garganta, de embrulhar o estômago, muito delicado, mas a gente precisa falar, precisa lançar luz sobre isso, para que não fique encoberto socialmente como algo normal, que definitivamente não é, né? Obrigada mais uma vez, uma ótima tarde para você. Obrigada, Renata, eu que agradeço o convite, estarei aqui sempre à disposição. Obrigada, doutora.